Boas-vindas ao canal do podcast Learn Tree, um espaço onde o conhecimento e experiências sobre o autismo ganham voz. São pessoas convidadas especiais, especialistas, familiares e profissionais que vivem e transformam a realidade de pessoas com autismo. Prepare-se para aprender, se emocionar e, acima de tudo, entender como podemos fazer a diferença. Estamos aqui com uma presença super especial, uma pessoa que vai trazer experiências incríveis para a gente ouvir, experiências sempre, né, com um tom desafiador, ou experiências excelentes, prazerosas e felizes, mas sempre tem os dois lados, né, o lado do desafio e o lado das conquistas. A gente tem mais uma pessoa aqui muito interessante que vai conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, boa tarde. Isso aí, seja muito bem-vinda, vamos iniciar nossa conversa. E primeiro, Ju, falando um pouquinho quem é você. Tá bom, bora lá, vamos lá. Então, meu nome é Juliana, eu sou massoterapeuta, designer de sobrancelha, né? Mas me considero empreendedora, porque eu já trabalhei com muitos serviços, né? Prestação de serviços, então já fiz muitas coisas, graças a Deus, na vida, trabalhando, sempre buscando ser independente, né? Sou casada também, né? Com meu esposo André, tenho 2 filhos especiais, né? Maravilhosos, minhas bênçãos, mas eu sempre procurei trabalhar por conta, principalmente nesses últimos anos, né? Depois que eu tive os meus filhos, para poder estar mais próximo deles, mas também sempre gostei de trabalhar para mim, sabe? Tive poucas experiências trabalhando fora, né? Para outras empresas, então isso para mim também é muito gratificante. Ah, que bom, Ju. Essa sua veia empreendedora, ela te abre vários caminhos e isso é muito legal você também compartilhar com a gente, tá? Ju, compartilha um pouco com a gente é, as pessoas que vivem com você. Você falou que tem 2 crianças, né? 2 pessoas especiais que vivem aí com você e seu marido. Fala um pouquinho sobre essas pessoas queridas e amadas aí por você. Sim, uma delas é a Alicia, é minha filha. Ela tem 15 anos hoje e o Valentim, que tem 7. Né? Os dois são considerados autistas, né? Estão dentro do espectro autista. Porém, a Alice, ela teve uma falta de oxigênio no momento do parto ou dentro da barriga, né? Ela teve uma anóxia natal. Eu acho assim que normalmente o pessoal fala, né? Então isso já ia deixar sequelas, infelizmente, né? Ela teve um sofrimento fetal, nós sofremos, foi um parto assim bem traumático. Então isso já ia deixar sequelas. Ela é considerada PC, que teve paralisia cerebral. Então faltou oxigênio, infelizmente, num determinado momento. E isso deixou bastante sequelas cognitivas e físicas, motoras, né? A Sim. princípio foi o que a gente notou no decorrer do desenvolvimento dela, só que dentro disso também tem o diagnóstico de autismo, porque não é só as características de uma pessoa com PC, né, com paralisia. Então, fechou-se o diagnóstico de autismo também. Isso há pouco mais de 10 anos, 10, 12 anos, porque nos primeiros anos a gente focou na parte de paralisia, né? E ela já entrou com terapias, estimulação, tudo, né? Então foi bem difícil no começo. A gente não tinha muitas expectativas, nem que ela iria andar. Então essa foi a parte mais difícil para mim, né? Já Uhum. o Valentim, com 7 anos, a gente, quando eu engravidei, né? A gente já se preocupou na questão de ele também poder ter alguma coisa, né? Que a gente ficou cheio de dúvidas. Até mesmo há 7 anos atrás, o autismo não era tão falado quanto é hoje. Vou falar Sim. 2025, né? Depois que a gente já Uhum. passou por uma série de coisas, a pandemia, tudo, o autismo ele está com mais novidades agora, com mais informações. A gente está tendo mais acesso a tudo isso, que a gente não tinha há 10, 15 anos atrás, infelizmente, né? Sim. Então, a gente sofreu bastante no início com a Alice, porém com o Valentim, como a gente já teve todo esse suporte, esse amparo das terapias, dos médicos que atendiam a minha filha, a gente já teve um olhar diferente para minha gravidez, né, do Valentim. E a esperança de que ele não tivesse nada, né, nenhum diagnóstico, mas ele também tem o autismo. É um autismo, eles falam grau 2 de suporte, não é um, é porque ele é não verbal, nenhum dos dois falam, né? Então, eles Sim. não são considerados leve, né? Então Uhum. ele tem esse grau moderado, porém ele é um pouco mais independente, ele não teve questões no parto, nem na gravidez, né?
Então não tem nada além do que das características autista, né? Ele tem poucas, digamos assim, ele também não tem todas as características autista, porque não dá para a gente comparar, né, uma pessoa com a outra. Cada ser humano é único, independente se tem alguma patologia ou não, né? Nós não somos iguais. Graças a Deus, Sim, né? Viva a diferença, porque nós não somos iguais, né? verdade, sim, com E ele certeza. tá tendo, e ele tá tendo um desenvolvimento mais rápido que ela, apesar de não falar. Ele é mais independente, né? Ela tem umas questões mais particulares, porque ela usa fralda, né? Devido à paralisia. Uhum. Ela teve, eu posso dizer que uma sequela maior na parte cognitiva, né? Na parte de raciocínio, de realmente a parte intelectual que eles falam. Querendo ou não, a palavra é essa. Até mesmo Uhum. hoje, ainda é usado para ela, eles colocam como. Ah, eu esqueci a palavra. A parte intelectual foi afetada, né? Então Sim. não tem como dizer que ela tem um atraso bem maior em questão de anos, né? Então é como se ela tem 15, é como vou chutar que ela deveria talvez uma idade mental de 8, 10, né? Não dá pra gente saber. Tem hora que ela parece uma mocinha e tem horas que ela parece um bebê, muito dependente, sabe? E aí usa Entendi. fralda, não fala, ela anda, mas com um pouco de dificuldade ainda, né? E é para a vida toda, né? Os estímulos, as terapias, a gente sabe que o acompanhamento vai ser para a vida toda, né? Dos dois. E a gente fica feliz que eles não regrediram, né? Que eles têm um atraso deles, mas eles estão em constante evolução. Por mais pequena que seja, para a gente são grandes vitórias. São grandes saltos, né, Ju? Sim, sim. É isso que eu posso Ju, dizer. se você puder, me conta um pouquinho pra gente quais são os principais desafios e adaptações, assim, um pouco do seu dia a dia. Como que você foi se adaptando, aprendendo, né, informações que foram te ajudando ao longo do tempo. Você pode dar um pouquinho dessa linha do tempo para nós? A adaptação que você fez, o aprendizado que você teve, por favor. Sim. Sim. Então, como eu disse, com a Alicia foi um pouquinho mais difícil, mas o mais importante que eu vejo e que eu falo para outras mães, outras mulheres, né, outras famílias que cuidam de pessoas com qualquer necessidade especial, e principalmente o autismo, que graças a Deus hoje a gente tem bastante informação mais acessível, vai atrás. Sentiu alguma diferença? Porque como eu não tinha na época, eu não tinha muita informação, até para mim foi difícil, né? A primeira coisa para uma mãe que teve um diagnóstico ou que percebeu alguma coisa diferente no filho é a aceitação, né? Vou dizer para você que eu aceitei, que eu aceito. Eu não falo dessa forma. Eu falo que eu encarei o que aconteceu, o que eu soube, né? E fui lidando com a situação, buscando informação, buscando ajuda, porque eu vi que sozinha eu não ia conseguir. Né? Então, não só de médicos, terapeutas, né? Mas órgãos públicos, né? Vai no CAPS, vai no CRAS do seu bairro, vai no UBS mais próxima, conversa com um médico de confiança, com um médico da família, que quase todas as unidades têm hoje em dia, graças a Deus. Então, conversa, não gostou de uma opinião, não sentiu segurança, busque outra opinião médica, né? Não espere, porque o tempo para eles, para qualquer pessoa com necessidade especial, e a gente sabe hoje que para o autismo, mais ainda, porque quanto mais a intervenção começa mais cedo, é benéfico para eles, para essa vida, para a vida de criança, adolescente e adulto, porque eles vão crescer, eles vão se tornar adultos, né? Sim. Autistas ou não, eles vão crescer, né? E eles precisam de estímulo constante. Então, assim, foi difícil no começo com a Alicia, porque há 15 anos atrás aquilo ali para mim foi uma bomba, foi um balde de água fria, né? Eu me preparei para ser mãe, eu tinha 2 anos de casada, e para mim era tudo uma novidade. Eu penso assim, que quem não tem ninguém na família com nenhuma necessidade especial, não enxerga as deficiências, sabe, no Sim. geral, na sociedade. E talvez agora a gente Uhum. enxergue um pouco mais porque é mais falado. Mas isso há anos atrás, você imagina uma mãe que tem um filho adulto, né? Um filho que já está bem mais velho. Como que não foi difícil há anos atrás, antigamente, né? Sim. Então, tenho certeza Uhum. que foi muito mais difícil. Mas o que eu fiz foi isso. No início foi difícil de encarar, mas graças a Deus eu tive a ajuda da família, de amigos que já tinham filhos e falava, olha, Ju, alguma coisa tá errada com a Alicia. Alguma coisa não tá legal, ela não tá desenvolvendo. Ela foi chegando com 6, 7 meses e não fazia aquelas pequenas coisinhas que os bebês fazem, né?
Então, foi difícil porque uma das coisas que eu tive que me adaptar, eu trabalhei durante mais algum tempo, porque eu trabalhava CLT na época que eu tinha ela, tive uma gravidez maravilhosa, trabalhei minha gravidez inteira, não tinha questão nenhuma, né, não tenho vícios, né, nada muito além do normal, então eu me preparei para ser mãe, mas aí aquilo caiu como uma bomba pra gente. E a gente foi se adaptando, horários de serviço, buscando de repente, uma flexibilidade no trabalho, meu esposo também, né? E essa adaptação foi dessa forma, procurando terapias, né? Mudando os meus horários, ele correndo atrás e levando ela mesmo, né? E para mim foi tudo novo. Eu era muito jovem, né? Eu me considero jovem até hoje, mas eu era, né, mãe de primeira viagem, eu era muito ingênua, muito bobinha, né? Então aquilo tudo para mim foi tudo novo. E o que eu posso dizer é que são fases. São fases. Não tem como você dizer que você está adaptado a tudo, não. Eu estou passando uma fase com a minha filha agora e com meu filho que há 5 meses atrás estava tudo diferente, não estava acontecendo. Então, assim, são fases e a cada fase a gente tem que buscar informação. É isso eu bato na tecla. É informação, orientação, suporte, ajuda, rede de apoio. Eu sei que, infelizmente, a grande maioria de nós não tem suporte nenhum. Eu tenho pouco suporte, mas eu agradeço o pouco que eu tenho. Então é isso, é buscar, porque vão ser fases. Não é igual, nenhuma criança é igual a outra, nenhuma pessoa é igual a outra, e vão ter momentos bem difíceis. E você tem que buscar ajuda também, a mãe, o pai, porque a parte psicológica da gente é destruída, essa é a palavra. Sim, imagino. Ô Ju, se você pudesse voltar atrás, né, com todo o aprendizado que você teve e também está, ainda esse aprendizado é contínuo, né? Você Sim. faria alguma coisa diferente no passado para, de repente, ter um resultado diferente ou uma adequação diferente? O que que você faria de diferente? Olha, eu sei que isso não é fácil de falar para uma mãe que eu também tinha minha vida profissional diferente como eu tenho hoje, né? Não é tão simples assim você largar o emprego, né? Eu tive opção, eu tenho um parceiro, eu tenho muitas amigas, muitas conhecidas e já vi muitos casos que a grande maioria, quando eu tem até umas pessoas que eu sigo que falam assim, entrou uma criança especial, né? Nasceu um especial, saiu o pai pela janela, né? A maioria, infelizmente, é assim. São poucas mães hoje em dia típicas que têm um companheiro do lado que realmente ajuda, né? Então é muito difícil falar para uma mãe, larga o emprego e vai cuidar do seu filho, né? Mas assim, quem tiver possibilidade, isso era uma coisa que eu acho que eu devia ter feito antes, né? Eu não me puno mais por isso, mas eu já me critiquei por isso, né? Porque eu continuei trabalhando, eu continuei me matando, né? Para trabalhar, porque na época a gente estava ainda Uhum. construindo a nossa casa e a Sim. gente tinha muita dívida, a gente precisava trabalhar, aquela coisa toda, né? Mas aí bate aquele arrependimento: ah, será que se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, ela não estava melhor? Né? Mesmo com pouco recurso e pouca informação que a gente tinha, será que se eu tivesse me dedicado mais, ela não estaria um pouco melhor, né? Eu me arrependo nessa questão de ter tido um pouco, talvez um pouco mais de atitude, mas como ter atitude sem tanta maturidade, e, né, com a orientação que a gente tem hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Eu acho que a gente foi vivendo, né, uma fase de cada vez, mas a gente se culpa, entra o arrependimento, né? Mas eu acho que eu devia ter sido um pouco mais rápida, né? Não ficar esperando por outras pessoas. Eu acho que eu esperei muito por outras pessoas, por achar que eu era jovem, que outras pessoas iam me ajudar, né? Aí você começa a perceber que são poucos os amigos, são poucas pessoas da família que se importam, né? Porque ali tem uma coisa diferente, né? Mas eu não tenho, né? Cada um com a sua vida, né? Então, infelizmente, talvez ainda seja assim. Eu espero que não, mas eu sei que muitas famílias passam pela mesma situação. As pessoas se afastam e a gente também se afasta, né? Aí a gente acaba não buscando ajuda. Eu acho que eu deveria ter buscado mais ajuda para ter essa orientação, tudo, mas eu não vou me punir porque há 10, 15 anos atrás as coisas não eram iguais, né? Sim. Mas se a pessoa Uhum. tiver a possibilidade, se dedicar à criança, porque se você, quanto mais você se dedica, você vê retorno, você vê um resultado melhor no desenvolvimento da criança. Eu acho que isso que vale para todas as crianças, mas se a criança tem alguma necessidade, é fono, são várias terapias, são vários médicos, a gente corre contra o tempo.
né? Teve uma terapeuta que falou para mim que até os 3, 4 anos de idade, a criança tem mais possibilidade de vir a falar, de vir a se desenvolver mais se ela tiver uma sequência, é uma disciplina em terapias, né? Que é onde o cérebro está mais novo, está mais, né? É propício a aprender mais coisas. Então, a gente é uma corrida contra o tempo quando você tem um diagnóstico. Então, se a gente tem a oportunidade de se dedicar, vale a pena. Verdade. Ô, Ju, quais foram, falando agora de questões pessoais, né, como ser humano, quais foram os maiores aprendizados que você teve ao longo desse tempo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu amadureci muito, né? Porque ou por bem ou por mal, a gente acaba amadurecendo muito, mais do que talvez a gente amadureceria normalmente, né? Se não tivesse filhos ou filhos com necessidades especiais, né? Mas eu acho que o que eu aprendi mais de tudo também, amor e paciência. Você conseguir amar uma pessoa de uma forma completamente diferente. Eu não tenho certeza se os meus filhos não tivessem diagnóstico nenhum se eu estaria tão próxima deles como eu sou hoje, porque eu acho que eu teria continuado trabalhando, eles ficariam em creches, escolas, com outras pessoas, a gente pagaria pessoas para ficar com eles, e minha vida teria sido um pouquinho mais corrida, né? Um pouquinho mais agitada, digamos assim, né? Hoje em dia eu me considero mais do lar do que profissional, mas eu acho que eu aprendi a ter muita paciência, aprendi a enxergar o ser humano de uma forma diferente, né? Que a gente vai envelhecer, que a gente pode ficar doente a qualquer momento, que isso me fez enxergar até a velhice dos meus pais, que eu não estava enxergando, né? Tudo que eu ia passar. Acho que me preparou até para tudo que eu estou passando atualmente, né? Então, acho que é isso, é amadurecer, é você amar de uma forma diferente, realmente conhecer o verdadeiro amor, né, digamos assim, e ter paciência, ter muita paciência, porque você repete as coisas muitas vezes, mais do que você repetiria para uma criança, como eles falam, típica, né? Que dito normal. Você disse que o seu filho, né, ele tem um nível de autismo 2, né, ele não se comunica pela fala, ele se comunica de outras formas? Que outras formas ele se comunica? Olha, eu acho que tanto ele quanto ela, só que mais ele que tem menos dificuldade, eu acho que ele se tornou até mais independente, só que ele me usa muito como instrumento. Se ele não consegue falar, se ele consegue resolver a questão sozinho, ele tenta sozinho. Ele é muito independente, teimoso, né? Tem muita atitude, genioso, né? Hiperativo, e ele vai. Se ele não consegue, ele me puxa, ele pede, ele mostra, né? Ele não tem um apontar normal como outra criança. Isso está surgindo mais agora, aos 6 anos, 7 anos, de um tempo para cá. Então, ele usa a gente muito como instrumento. E isso é uma característica bem forte do autismo. Ele pega a minha mão e leva o mais próximo que ele pode do que ele quer, do objeto que ele quer, do alimento que ele quer, se ele não consegue pegar. Entendeu? Então ele se comunica dessa forma. Ele também vai, ele balbucia, ele faz alguns barulhos, ele grita, ele chora, né? Ele demonstra de várias formas e fica muito inquieto quando ele quer uma coisa e não é entendido. Aí ele faz se entender de alguma forma, me levando, mostrando, tentando fazer sozinho até eu perceber. É mais ou menos isso. Então a gente tem que prestar muita atenção, por isso que eu falo. A mãe realmente entende mais o que o filho quer, mas ele tenta se fazer entender, mesmo não falando. Legal. E você tem alguns momentos que você pode compartilhar com a gente, Ju, que você foi surpreendida? Algum momento assim que te marcou, que você poderia compartilhar com a gente? Sim, eu acho que dos dois, como eu falei, são pequenos detalhes, mas assim, você vê a criança conseguindo pegar um objeto sozinha, um alimento sozinha. Acho que todos esses momentos me emocionaram, porque foram coisas que eu esperei durante muitos anos, né? Eu consegui pegar alguma coisa que estava com vontade, entender, um carinho, porque a Alice, ela tem mais essa coisa do ela é muito sensível ao toque, né? A carinho, vou dizer assim, o pessoal fala assim, autista não gosta de carinho. Não, não é dessa forma. Eles têm uma sensibilidade ao toque, muitas vezes eles têm sensibilidade a barulho, ela tem muito isso, sensorial, barulho, claridade, muita gente, e quando você chega muito inesperado próximo dela, aquela pessoa que já vem e já agarra, né? Então ela tem uma sensibilidade, não significa que ela não gosta. Mas aí a aceitação dela
foi melhorando muito com o passar dos anos. E isso me emociona demais, porque hoje em dia ela tem um contato visual melhor, aí eu brinco, ela dá risada, olhando para mim claramente que gostou, né? Da minha, desculpa, da minha brincadeira, né? Que gostou da minha brincadeira, do meu tom de voz. Eu canto muito para ela. A gente não é cantora, eu não sou cantora, viu? Mas eu canto muito para ele e ela adora música, né? Então eu uso a Sim, música ao meu favor. Então para sim. comer, para escovar o dente, para tomar banho, para ela focar em mim, eu sempre usei a música ao meu favor. Musiquinhas infantis, musiquinhas de adulto, porque ela é bem eclética, viu? Ela vai de Whitney Houston até Patati Patatá, né? Então Olha ela só. sempre ela gosta de Backstreet Boys, para você ter uma por causa dos pais, né? Ela gosta de músicas Sim. antigas, músicas internacionais, mas mais por causa de nós, né? Eu e o André. Então, assim, Uhum. isso tudo me emociona. São esses momentos, esses momentos onde eles conseguiram ter essa evolução, de melhorar o olhar, né? Como eles não falam, um carinho. Esses dias ela praticamente me beijou, e a Alissa tem 15 anos. Ela não tem muito esse de beijar, o Valentim tem. Eles são completamente diferentes. Então, ela, esses dias, né, no momento mais tranquilo, ela veio, encostou o rostinho, parecia mesmo um beijo, né? Então, o olhar, essa coisa do carinho, conseguir fazer alguma coisa sozinho, isso me emociona muito. E o Valentim, ele tá bem mais evoluído, então, ele ter saído das fraldas, ir no banheiro sozinho, aquela coisa boba da mãe, né? Você vê, são 7 anos, tem um ano e pouco que ele foi desfraldado. Então, isso para mim foi uma vitória muito grande. Eu consegui Sim. ensinar ele no banheiro, né? E ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso. Ele vai contra isso que o pessoal fala do autismo, que não gosta de carinho, de beijo. Ele não, ele gosta. E a gente não deixou isso faltar, né? Então a gente abraça, beija, e ele vem e retribui. E ele tá entendendo. Ah, Valentim, pega isso para mamãe. Valentim, faz isso. Muitas vezes a gente tem que repetir 2, 3 vezes, mas isso tem melhorado muito. E isso são dos momentos que tem me marcado, os picos, né, que eles têm de salto do desenvolvimento, né, de conseguir fazer uma coisa que há pouco tempo atrás eles não faziam. Isso para mim é maravilhoso. Sim. Ju, quando eu conversei com você alguns dias atrás, para a gente marcar essa entrevista, você falou assim: Lu, eu posso falar o que eu penso, porque não é um mar de rosas, né? Não, não é. Você falou, trouxe essas palavras para mim e ficou marcado para mim, inclusive essa experiência de entrevistar você e outras pessoas, né, que têm essas experiências também com pessoas que têm, né, o TEA e também outros transtornos, Sim, está sendo um aprendizado para mim incrível. Então, sim, eu queria saber um pouco de você, se você pudesse pedir para a sociedade, ou até desabafar com a sociedade, com as pessoas, sei lá, seja próximas a você ou não, o que você sim. diria para a gente? O que você desabafaria para a gente com relação ao que você tem passado, o que já passou? O que você nos diria? Sim. Que mesmo se a pessoa não tem conhecimento nenhum, né, é leigo, né, a maioria de nós somos, eu ainda sou, não é porque eu sou mãe de filhos especiais que eu sei tudo, não sei. Então, se a pessoa não tem informação nenhuma, não quis saber, não quis buscar informação, não tem ninguém na família que passa pela mesma situação, tá ali, né, no seu mundo, diferente, digamos assim. Eu falo por experiência própria, porque a gente tem um preconceito até o momento que a gente passa pela mesma situação. É mais ou menos isso. Porque é falta de informação, é a ignorância, né? A falta da informação, né? Eu também era assim. Eu não enxergava a deficiência, eu não enxergava as outras pessoas cadeirantes, porque eu não vivia isso, porque eu não tinha próximo de mim, eu nunca tinha ido em nenhum lugar que tinha terapias, enfim, né? Então, mesmo que você não tenha conhecimento, ensine os seus filhos, né? Que tem pessoas na escola diferente, que o mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, que o amiguinho pode ter, o amiguinho pode não enxergar direito, precisar usar óculos, o amiguinho pode não falar, o amiguinho pode fazer coisas que parecem estranhas para gente, que não entende, que não conhece, né? Mas que, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar, né? E se você não sabe, se você não entende, se você não está a par do que está acontecendo, não fale, não dê a sua opinião, não critique, né? Tome cuidado ao falar com uma mãe, porque a mãe já está ali a semana inteira sofrendo, essa é a palavra, sofrendo, porque também não sabe o que o filho está passando, se sente impotente, porque nem sempre consegue resolver uma crise que o filho está tendo, né?
um choro, que nem a mãe às vezes entende o que o filho está sentindo, principalmente quando é não verbal, porque ele não vai saber te falar, né? Então, se às vezes nem para a mãe a criança sabe explicar, a mãe também não vai saber explicar para o fulano que está na rua ali se incomodado com choro, com grito, o que está acontecendo com aquela criança. Porque, infelizmente, eu já ouvi, Luciana, na rua com a minha filha devia ter menos que a idade do Valentim, por volta de 5, 6 anos, saí cedo de ônibus, na época eu não tinha carro, e saí cedo, fui bem longe, lá para o centro de São Paulo, levar ela para um especialista. A gente estava cansada, com fome, porque a gente já tinha comido tudo que eu tinha levado. Acho que nem dinheiro eu tinha mais na época para comprar mais nada, só o cartãozinho da passagem. E num ponto de ônibus eu escutei uma mulher falar assim para mim: Nossa, sua filha é mal criada, né? Dessa forma. E Nossa, que aí eu fiquei, absurdo. então, sua filha é mal criada, né? Do nada. Eu jamais falaria isso para uma mãe. Eu poderia me incomodar com o choro, com o grito da criança, falar, nossa, o que está acontecendo? O que será que está acontecendo com essa criança? E no meu pensamento, Luciano, eu também penso muitas coisas, né, quando eu vejo alguma situação. Mas aí você Uhum. falar, você não tem o direito. Se Sim. você nem conhece a pessoa, né, não tem intimidade nenhuma, né, o seu direito acaba ali, né? É. Então, ela A pessoa falou, coloca o julgamento à frente da empatia, né? isso mesmo. Então, assim, ela não perguntou se estava precisando de ajuda, né? Em nenhum momento ela me ofereceu ajuda ou perguntou, a criança tá bem? O que que tá acontecendo? Não é nada disso. Ela simplesmente falou, nossa, ela é mal criada, né? Aí na hora me veio aquela coisa de responder, porque eu sempre fui um pouquinho mais alteradinha assim, né? Respondona, mas eu tava tão cansada, tão debilitada, tão exausta, e eu era bobinho, eu era muito ingênua na época, eu volto a falar, eu era mais nova, tudo, eu não tinha experiência. Eu meio que me calei e falei o mínimo, sabe? Falei para ela, ela tá cansada, a gente saiu cedo, ela tá com fome, a gente precisa tomar um banho, ela tá suada, né? Aí eu acho que por fim, eu acho que eu falei, eu nem me recordo tanto que parece que tem coisas que você vê como que dói tanto na gente, a gente guarda, que a gente dá aquela bloqueada, sabe? E a gente tenta não lembrar para não sofrer, mas são feridas que ficam ali, né? Ficam marcadas. Falei para ela, ela é especial, né? Na época eu não lembro se eu já tinha um diagnóstico de autismo ou não, mas eu falei para ela não fala, né? Ela não sabe explicar se ela tá sentindo uma dor ou não. Só que eu lembro de ter ficado me explicando, mas sem uma necessidade, sabe? Então é isso que a gente Uhum. pede para as pessoas, é empatia, é tomar cuidado como você fala com o outro, porque você não sabe o que o outro está passando, né? A gente não tem o direito de expor a pessoa dessa forma, de ofender, né? Então, mais paciência, orientem os seus filhos em casa, porque as professoras também não têm obrigação de falar, fulano, não faz isso, isso e isso, porque a criança é assim, assim, não tem que explicar tudo. Existem crianças assim no mundo, existem adultos, existem cadeirantes, pessoas que não falam. Isso tem que vir de casa, né? Em primeiro lugar, a educação, o respeito. Eu ainda acredito, eu tive essa educação, que tem que vir de casa, porque se eu maltratasse alguém na escola, os meus pais iam saber e eu ia, né, ser chamada a atenção por isso, né? Mas infelizmente hoje em dia está um pouquinho mais complicada essa situação. Eu acho não só os adultos, mas os pais orientarem as crianças, que é o futuro. Né? É o futuro, são as Verdade. pessoas que são as pessoas que vão conviver com os nossos filhos daqui mais alguns anos, né? Que vão continuar convivendo com Concordo. os nossos Uhum. filhos. Então é Eu isso, é até, empatia, é respeito. verdade. Eu até conversei com uma amiga minha, né? Ela é coordenadora pedagógica de uma escola, e ela Uhum. disse que às vezes os pais se esquecem que o filho dele também, o filho, a filha, né? Sim, Uma hora ou outra também precisarão de apoio em algum momento. sim, Então a sim. gente precisa criar uma cadeia, né, uma corrente de apoio, aonde Isso, as pessoas se ajudem de maneira incondicional. Então, assim, se você hoje precisa, eu te apoio. Amanhã, se eu precisar de um apoio, eu vou ter uma palavra, né, um sim, acolhimento. Então, essa sim. corrente que é necessária ser criada, né? Isso mesmo, porque assim, as coisas têm que mudar, tem que ter mais informação, né? Eu tenho certeza que o que a gente está fazendo agora como mães atípicas é isso, a gente está tentando levar informação para mais pessoas. Eu sinto que assim, a gente não tinha obrigação de ensinar as outras pessoas a tratarem os nossos filhos. Você concorda comigo? A gente não tinha obrigação de ensinar, de orientar outras pessoas a como tratar os nossos filhos. Porque antigamente, se a gente desrespeitasse um amigo na escola, um professor, nossa,
O pai da gente quase matava a gente. Então, assim, eu sei que tem essa educação antiga, né, que a gente teve, é diferente, as coisas mudaram, mas eu estou falando de respeito. Então, se você tem uma boa convivência com seus filhos em casa, você também vai saber é, fazer bons seres humanos, né, bons adultos, né, que respeitem, Uhum. porque todos nós precisamos de ajuda, né, mútuo, né? Verdade. Ju, o que que você deixa aqui no nossos finalmentes, né? Infelizmente a gente tem aí um tempo, Sim. mas a nossa conversa está fantástica, aprendi mais ainda. E eu queria Uhum. saber o que que você quer deixar de mensagem para mães, pais, familiares, amigos que têm uma pessoa próxima que tem a síndrome, né? Que tem o espectro, na verdade, o espectro Uhum. autista. E que mensagem você deixaria também para essas pessoas que têm, né? Tem que ter cuidados especiais, tem pessoas que têm algum transtorno, alguma deficiência. O que que você deixaria de mensagem? Sim, só enfatizando o que eu falei para você da parte difícil. Eu sei, né? Eu falando como mãe, eu imagino, né? Quem tiver a oportunidade de ouvir isso agora, for uma mãe atípica, acabou de ter o diagnóstico, né? O nosso mundo desaba, né? É difícil. O dia a dia, tem dias que a gente tem vontade de sair correndo, chorar junto com a criança, né? Principalmente quando a gente fica sozinho com eles e não tem uma rede de apoio, ou às vezes não tem o parceiro em casa, né? O tempo todo. Vão ter dias muito difíceis, eu sei disso, eu sei por experiência própria. É muito difícil. A gente não se prepara para isso, ninguém ensina a gente. Não tem uma cartilha, nem quando você vai ter uma gestação normal, e principalmente quando você vai ter uma criança com necessidade especial, com qualquer patologia, com qualquer síndrome, não importa, né? Ninguém se prepara para isso. Né? Então é um novo mundo, né? Então buscar orientação, buscar suporte, pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de falar com outras pessoas. Essa é a parte mais difícil, eu sei, porque eu passei por isso. A aceitação e o pedir ajuda, né? Mas, Uhum. graças a Deus, não vou dizer que está 100%, não está uma maravilha, né? De informação, a gente não tem tudo tão fácil. Mas cabe a nós, como pais, ir atrás pelo nosso filho, né? A gente não vai fazer por mais ninguém, a gente vai fazer por nós e por eles. E fica melhor. Quanto mais a gente procura ajuda, orientação, segue uma rotina com eles, né? Porque eles precisam muito dessa questão da rotina, de acompanhamento médico, de terapias e viver, sabe, lazer, né? Eu no início eu tinha muito, a palavra não é vergonha, Luciana, mas é vergonha pela sociedade, porque a sociedade não aceita, não vê de uma forma. Há muito tempo atrás era pior ainda. Então era difícil sair, ainda é difícil sair com os meus filhos, é muito difícil. A gente vai Uhum. em horário diferente, o pessoal fala assim: ah, não vejo você com seus filhos, porque não me vê no parquinho no mesmo horário, não me vê no parquinho em horários de movimento, muita gente cheia. Eu vou nos mesmos lugares, só que em horários e dias diferentes. Entendeu? Sim. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Quando dá para ir com um pouquinho de movimento, a gente tenta, né, para eles se acostumarem com um pouquinho mais de gente. Isso é aos poucos, é um processo. Mas não deixem de fazer nada pelos seus filhos. Viver, ter lazer, porque não é só terapia, não é só médico, isso é muito estressante, isso é muito desgastante, acaba com a nossa saúde física e mental, né? Então a gente também precisa buscar ajuda psicológica e proporcionar para eles tudo que a gente puder, tudo que tiver ao nosso alcance. Nem tudo a gente vai poder, de acordo com as nossas condições financeiras, né? A gente sempre quer o melhor para eles, mas o que tiver dentro das nossas possibilidades, fale, né? Fale, converse, busque ajuda, conversa com uma amiga, procura um profissional e busque para você, para a família e para a pessoa com necessidade especial sempre ajuda, sempre acompanhamento. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Nossa, incrível, Ju. Nossa, quanta sinceridade, quanta lucidez. É, é um privilégio estar aqui ouvindo você, uma pessoa Obrigada. que tem experiências assim que eu não consigo me ver em algumas situações, tento sentir o que você está sentindo, Sim, mas quanto mais eu vivo perto de pessoas que têm experiências assim, mais eu me vejo parte desse processo. A que obrigação de ajudar, de apoiar. Por isso que eu estou bom. dando essa voz, né? Isso é maravilhoso. Entrevistando, colocando nos nossos canais, acho que isso é ótimo. Sim, sim, Se não ajuda fosse muito. pela Noemi, não teríamos nos conhecido, né? Ainda bem que ela nos apresentou, que bom. Fico muito feliz e Ela até agradeço. perguntou, ela até perguntou, Luz, já falou com a Ju, e tal? Eu falei, claro, já marcamos e tudo.
Foi Que bom, que incrível bom. mesmo. Só tenho a Sim. agradecer a oportunidade a vocês, parabéns pelo trabalho de vocês e gratidão. É isso, porque não é um mar de rosas, mas a gente pode tornar um pouquinho melhor. É muito difícil, vão ter dias assim que a gente vai chorar mesmo, vai ser muito, muito difícil, mas a gente não pode desistir, entendeu? Eu acho Não? que não. Tá bom? Sim. Obrigada. E o que você precisar, o que você achar que eu posso apoiar nessa causa, pode contar comigo, pode acionar a gente. E eu gostaria também que você deixasse aqui para nós os seus contatos, né? Como que as pessoas podem também interagir contigo para compartilhar experiências, dúvidas, etc. Sim. Eu também sou massoterapeuta, como eu falei no início, né? Então eu tenho Instagram pessoal. Eu acho que é legal os dois, porque assim, na parte de mãe, né, pessoal, de repente buscar ver um pouquinho do que eu posto dos meus filhos, é Ju Amor de Mãe, né? Ju.amor de mãe. Eu acho que não é difícil de achar, porque eu acho que eu não tenho muitos. É Ju Amor de Mãe e o meu profissional é Ju.massoterapeuta A. Tem um azinho no final. Um azinho Então, no final. é. Tá. É mais ou menos isso. Ah, que ótimo. Mas Ju, muito tem que ser obrigada, de verdade. Um beijo nos seus filhos, um beijo carinhoso em cada um deles. E estamos aqui, agora estamos conectadas. ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ju. Pela oportunidade. Beijo. Essa série de entrevistas, realizadas pela equipe Langtree junto a pessoas convidadas especiais, pretende oferecer acesso a mais conhecimento sobre esta condição neurológica para que as pessoas possam acolher melhor as características da pessoa com autismo. Estima-se que haja cerca de 5,6 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no Brasil. Esse número é baseado em uma projeção do CDC, Centers for Disease Control and Prevention, para o Brasil. Autismo é um jeito diferente de o cérebro funcionar. Imagine que o cérebro de uma pessoa autista é como um celular com um sistema operacional um pouco diferente. Isso faz com que ela pense, sinta e perceba o mundo de um jeito único. Pessoas autistas podem se interessar muito por um tema específico, como dinossauros, espaço ou música, mais do que a maioria das outras pessoas. Às vezes, sons, luzes e até mesmo toques podem parecer muito fortes ou muito fracos. É como se os botões de volume para essas coisas estivessem ajustados de uma maneira diferente. Algumas pessoas autistas falam bastante, enquanto outras são mais quietas ou preferem se comunicar de outras maneiras, como escrevendo ou usando desenhos. Gostar de ter uma rotina é comum. Mudanças inesperadas podem ser um pouco difíceis, porque bagunçam o que eles esperavam. Acompanhe os próximos episódios da nossa série especial Abril Azul no canal do podcast Langtree.